Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a este Pai misericordioso, a este Pai bondoso, a este Pai de infinita justiça, pelo fato de nos conceder, este Pai, nos conceder mais uma vez a oportunidade da vida. Por isso o agradecemos, por mais uma vez nos encontrarmos aqui neste corpo físico, planeta Terra, escola belíssima da alma. Aqui nos encontramos neste educandário da alma, não para sofrermos, mas estamos aqui para sermos educados, para sermos consertados, conforme nos lembra Bezerra de Menezes. E por isso também agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, pelos belíssimos ensinamentos exemplificados que ele nos deixou. Aos espíritos amigos agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que esses abnegados trabalhadores do Cristo constantemente nos dão, constantemente estão do nosso lado, magneticamente falando, com aquele propósito de nos auxiliarem. E também agradecemos a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que também se esforçam para que constantemente nos encontremos aqui nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo. Recebam todos, magneticamente falando, o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Muito obrigado a todos. Então aqui hoje nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Conduta Espírita. Este belíssimo livro de autoria de André Luiz e Valdo Vieira. E o capítulo de hoje é o capítulo de número 45, onde André Luiz, neste capítulo, nos traz belíssimos lembretes acerca da codificação kardeciana. E exatamente por isto que este capítulo 45 tem como título Perante a Codificação Kardeciana. Prestemos atenção nestes belíssimos ensinamentos que André Luiz nos trouxe neste capítulo. Mas antes de começarmos aqui as nossas reflexões com André Luiz e Valdo Vieira, faremos uma leitura para harmonizarmos mais o nosso ambiente, a nossa sala virtual, a nossa sala de estudo, o nosso centro espírita virtual. Faremos a leitura de uma mensagem do livro Espiritualidade e Vida, de autoria de Haroldo Dutra Dias. E a mensagem é a de número 75 deste livro, onde Haroldo nos fala da seguinte maneira: se nos propomos a sair vitoriosos dos processos de tentação, é importante identificar o tema básico do nosso psiquismo. Então aqui Haroldo nos chama a atenção se realmente nós temos como proposta aqui na Terra sairmos vitoriosos perante os processos, os chamados processos de tentação. Nós precisamos identificar, é imprescindível que nós identifiquemos qual é o tema básico, qual é a proposta básica que nós queremos realmente para a nossa vida, no nosso psiquismo. E ainda ele nos diz o seguinte, que o maior desafio do homem, do ser humano aqui na Terra, ou sobre a Terra, é a autoconfrontação. Não estamos aqui para confrontarmos os outros. Não estamos aqui para vencermos os outros. Não estamos aqui para superarmos os outros. Estamos aqui, conforme nos lembram os espíritos amigos,
conforme nos lembra que Haroldo Dutra Dias, estamos aqui para realizarmos a nossa própria autoconfrontação, ou seja, a nossa própria confrontação. Conforme ele usa o termo aqui, a autoconfrontação. Não estamos aqui para confrontarmos com os outros, mas para realizarmos este confronto conosco mesmo. Estamos aqui para vencermos não os outros, mas para vencermos a nós mesmos. Estamos aqui não para ficar vigiando a vida do outro, mas estamos aqui para vigiarmos a nossa própria vida e realizarmos a nossa própria transformação. Porque não estamos aqui para transformar os outros, não estamos aqui para salvar os outros, estamos aqui para realizarmos o nosso processo, o nosso próprio processo de transformação, de salvação, de iluminação espiritual. Estamos aqui também para aprendermos e desenvolvermos em nós o alto amor. Então, por isso que Haroldo nos fala que o maior desafio de todos nós que aqui nos encontramos no planeta Terra, em especial os encarnados aqui sobre a Terra, é a autoconfrontação, o conhecer-se a si mesmo e identificar-se para estabelecer um rumo, uma nova alvorada. Então é preciso que eu me conheça, é preciso que eu me identifique, porque como que eu vou realizar um processo de transformação se eu ainda não me conheço? Como que eu vou realizar aquele trabalho constante, conforme Santo Agostinho nos orienta, lá na questão 918 de O Livro dos Espíritos? Como que eu vou realizar aquele balanço diário e realmente começar um processo de transformação se eu não conheço a mim mesmo, se eu não faço este autoconhecimento, se eu não faço esta autobiografia, este autorretrato para identificar em mim mesmo as mazelas que eu teimo carregar comigo? Como que eu vou iniciar um processo de melhoria no campo do orgulho, no campo do egoísmo, no campo da arrogância, se eu não me identifico carregando estes defeitos, estes vícios? Então é preciso que eu me conheça para que eu comece um processo de transformação. E aí fechamos este parêntese nas palavras de Haroldo Dutra Dias para chegarmos nas palavras de André Luiz, neste capítulo 45, perante a codificação kardeciana. E aqui ele cita para nós, durante este capítulo, algumas passagens do Evangelho, alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo e também do Livro dos Espíritos. Então ele começa nos dizendo o seguinte: recordemos constantemente os ensinos insubstituíveis e sempre momentosos que iluminam as páginas da codificação kardeciana, de onde extraímos alguns breves tópicos. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso nós recordarmos constantemente, é preciso nós buscarmos nas páginas da codificação kardeciana constantemente estes ensinamentos que são sempre para o momento, conforme ele usa o termo aqui, são sempre momentosos, ou seja, são sempre para cada momento da nossa vida, e estes ensinamentos iluminam vidas, esses ensinamentos são páginas iluminadas dentro da codificação, o que compõem a codificação kardeciana. E aí ele começa fazendo uma citação do capítulo 1, no item 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec anotou da seguinte maneira, por meio dos Espíritos amigos: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho
destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então aqui os espíritos amigos nos lembram que a doutrina espírita, nesta condição de terceira revelação, não veio destruir a lei cristã, não veio destruir nenhuma religião, não veio substituir nenhuma religião, não veio dizer que a doutrina espírita é a melhor religião, que é a religião que salva, que é a religião que realmente pode conduzir, a única religião que possa conduzir o homem, no sentido genérico, para aquela chamada salvação. Não, a doutrina espírita veio para auxiliar a todas as religiões que queiram beber nas fontes cristalinas do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então é por isso que os espíritos amigos lembram aqui neste item 7 que a doutrina espírita teve que lembrar, e é preciso lembrar constantemente, que assim como Cristo afirmou lá no início da sua tarefa messiânica, que não tinha vindo destruir a lei, mas a lei mosaica, mas dar-lhe cumprimento, a doutrina espírita também tem que afirmar e reafirmar constantemente que não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. E aí ele acrescenta ainda, lá no item 7, nada, a doutrina espírita, nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo. Então a doutrina espírita, você pode buscar em todos os pontos da doutrina espírita, você pode pesquisar em todos os pontos da codificação kardeciana, que você não vai encontrar nenhum ensinamento que seja contrário ao que ensinou Cristo. No entanto, a codificação dos espíritos, a codificação da doutrina dos espíritos desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Então aqui os espíritos amigos, neste item 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, depois todos os companheiros podem pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, buscarem lá no item 7 e lerem, e podemos ler todo o item 7, refletirmos acerca dessas palavras que tem lá no item 7, mas eles nos dizem aqui neste ponto que André Luiz destacou para as nossas reflexões, que a doutrina espírita vem para desenvolver, vem para completar e explicar em termos mais claros, em linguagem mais clara, tudo aquilo que Jesus já havia dito apenas sob alegoria ou com base em parábolas, aquelas histórias que nós conhecemos nas anotações dos evangelistas. Então, no item 7 do capítulo 1. E aí ele cita na sequência mais um item de O Evangelho segundo o Espiritismo, que inclusive no nosso último encontro nós estudamos também sobre este ponto. Então ele traz aqui, espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Aqui são recomendações, orientações do próprio Espírito de verdade, que coordenou, que comandou, que organizou, estava ali sob o seu comando, toda a pleiade de espíritos que trabalharam juntos com Kardec. Então, o Espírito de verdade nos chama atenção, não apenas aos espíritas, mas a todos os cristãos, a todos os seres humanos. Então, poderíamos substituir esta palavra espíritas por seres humanos, seres humanos, ou aqueles, todos nós que estamos a caminho da humanização. Amai-vos, este o primeiro ensino. Instruí-vos, este o segundo. Então aqui o Espírito de verdade nos chama a atenção, nos deixa aqui 2 ensinamentos sobre a necessidade de amarmos e buscarmos constantemente a instrução, o conhecer a verdade para nos libertarmos das trevas da ignorância. E aí eles acrescentam ainda, no cristianismo se encontram todas as verdades.
são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então aqui o Espírito de verdade nos lembra que no caso aqui no Evangelho ou no cristianismo encontramos todas as verdades que nós necessitamos. No entanto, ele lembra que são de origem humana todos os erros que nos ensinamentos ou no cristianismo foram se enraizando ao longo dos séculos. Então, todos os erros, todos os equívocos que nós encontramos dentro do cristianismo é de origem humana, não é de origem da espiritualidade superior, não é de origem do cristianismo em si, mas sim do ser humano. E este destaque que fez aqui André Luiz está no capítulo 6º, no item 5, Palavras do Espírito de Verdade. E aí, na sequência, no próximo parágrafo, André Luiz cita a introdução de O Livro dos Espíritos, o item 3º, daquela belíssima introdução e longa introdução de O Livro dos Espíritos, onde os espíritos amigos nos lembram da seguinte maneira, que os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, livre ou limpa de qualquer paixão inferior. Então aqui ele nos chamando a atenção, logo na introdução de O Livro dos Espíritos, os meios que nós precisamos usar constantemente para identificarmos nas mensagens que recebamos ou nos livros que tenhamos em nossas mãos, aqueles livros ditos mediúnicos, que tipo de linguagem nós encontramos? Que tipo de linguagem nós temos ali naquele livro, naquela mensagem mediúnica ou naquela mensagem psicofônica que estamos ouvindo? Porque aqui eles nos dizem, nos orientam que os espíritos superiores, eles usam sempre de uma linguagem nobre, digna, repassada da mais alta moralidade, limpa de qualquer paixão inferior. Então, espírito superior, espírito equilibrado, você não vai encontrar nenhuma palavra que não seja digna, nenhuma palavra que não seja nobre, nenhuma palavra que não seja da mais alta moralidade. E ainda acrescentam que a mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Então aqui eles nos falam que os espíritos superiores têm sempre como objetivo o nosso melhoramento, o bem da humanidade. Então, em relação à questão de linguagem, você não vai encontrar nenhuma linguagem que não seja digna, que não seja nobre, que não seja da mais alta moralidade, por exemplo, nas mensagens de Bezerra de Menezes. Em vários livros de Bezerra de Menezes, em várias e várias, centenas e centenas de mensagens de Bezerra de Menezes que nós temos psicografadas, nas mensagens de Joana de Ângeles, você não vai encontrar nada que não seja digno, nobre, de alta moralidade. Então isto nós encontramos na introdução de O Livro dos Espíritos, no item 3. E na sequência, André Luiz lembra a questão 399 de O Livro dos Espíritos, onde a resposta da questão 399 nos diz da seguinte maneira: o homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas. Que bom que nós não conhecemos, que bom que Deus jogou sobre o nosso pretérito ou sobre o nosso passado o chamado véu do esquecimento, porque a maioria de nós não temos condições psicológicas de suportarmos toda a carga de problemas que nós já acumulamos e temos acumulado na condição de heranças nossas do passado. Quantas besteiras, quantos equívocos nós já cometemos ao longo de nossa trajetória milenar. Então é por isso que eles nos lembram que o homem não conhece os atos que praticou em suas existências passadas,
mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará então julgar do que foi, não pelo que é, mas sim pelas suas tendências. Então aqui eles nos dão uma receita, uma orientação, porque a maioria de nós queremos ficar e buscamos constantemente, muitos de nós buscamos aquela resposta ou aquelas respostas em relação ao nosso passado. O que eu fui no passado? De que forma eu me comportei? Que tipo de encarnação eu tive? Que tipo de figura humana eu representei aqui na Terra na última existência? Então aqui eles nos chamam a atenção que não precisamos ficar fazendo essas investigações, porque é só olhar, é só observarmos as nossas tendências na atualidade que é possível nós sabermos com clareza que tipo de existências nós já tivemos, se ainda nós teimamos em carregar conosco orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, se ainda praticamos atos criminosos, se ainda mentimos e assim sucessivamente, é sinal de que não fomos no passado boa coisa. Porque sem sombra de dúvida que se já tivéssemos tido encarnações aqui na Terra de alta envergadura, ali com alta moralidade, nós não regrediríamos, porque o espírito não regride jamais, o espírito jamais perde o seu patrimônio moral conquistado, ele não regride. Então, se ainda teimamos carregar conosco todo esse lixo, então é sinal que ainda não melhoramos. Não precisamos investigar o nosso passado. Se por qualquer coisinha nós ficamos raivosos, é sinal que no passado nós também nos comportávamos assim. Se por qualquer coisa nós estamos brigando com os outros, é sinal que no passado nós também nos comportamos assim. Se por coisas tão pequenas nós ficamos ali, digamos, chateados, nós ficamos melindrados, se ainda nos comportamos com orgulho, com vaidade, é sinal que no passado nós também nos comportamos assim. Então é esta a resposta da questão 399, e na sequência André Luiz lembra a questão 636 de O Livro dos Espíritos, onde nos diz o seguinte, que a lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Então aqui ele nos lembra nesta questão, os espíritos amigos, que a lei de Deus é a mesma para todos. Seja naquela prática do bem, seja na prática do mal, a lei de Deus é a mesma. E o bem será sempre o bem em qualquer lugar do universo. O mal também será o mal em qualquer lugar do universo. Ou seja, a lei de Deus, ela é a mesma aqui na Terra ou em qualquer quadrante do universo, qualquer espaço do universo, a lei é a mesma. Então é por isso que nós precisamos aprender na prática, enquanto nós nos encontramos aqui na Terra, a lei de Deus. Porque onde formos, em qualquer lugar do universo, onde estivermos habitando ou venhamos a habitar, a lei é a mesma. A lei de justiça é a mesma, a lei de caridade é a mesma, a lei de amor é a mesma. Então a lei de responsabilidade também é a mesma. Então, neste caso, conforme ele nos fala aqui, que o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, independentemente do lugar onde você estiver habitando, seja aqui em Júpiter, em Marte ou em qualquer outro ambiente. Então a questão 636. E na sequência, já quase encerrando estas reflexões belíssimas, André Luiz lembra no capítulo 17º de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pela sua transformação moral
e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações infelizes. Então aqui os espíritos amigos lembram a Kardec que reconhece-se o verdadeiro espírita não por ele ser santo, não, de forma alguma. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e por aquele esforço constante que ele emprega constantemente, vigilantemente, para domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Então é desta forma que reconheceremos o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão aqui na face da terra. E aí, por último, André Luiz lembra o item 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17º, fora da caridade não há salvação. Então, neste item 5, os espíritos amigos falaram, ditaram a Kardec da seguinte maneira: não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então aqui, este belíssimo capítulo 15º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem esse título, Fora da Caridade não há salvação, neste item 5, eles nos chamam a atenção para a necessidade da prática da caridade. Neste mesmo item 5, eles nos dizem que não existe um outro caminho, que o único caminho que o ser humano tem para alcançar a chamada salvação ou a iluminação espiritual chama-se caridade. Caridade e humildade. Eis o único caminho para a salvação. Não é um caminho, não é mais um caminho, não é um outro caminho, mas o único caminho para a salvação chama-se caridade e humildade. Capítulo 15º, item 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E no rodapé desta mensagem, para encerrar as reflexões, André Luiz lembrou um versículo da primeira epístola de Paulo ao seu discípulo amado Timóteo, no capítulo 4, versículo 15, onde Paulo anotou da seguinte maneira para Timóteo, na forma de orientação, de advertência, e para todos nós: medita estas coisas. É preciso meditar sobre estas coisas. Ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, ocupa-te em fazer o bem, ocupa-te em fazer a caridade, porque sem sombra de dúvida, este aproveitamento na prática do bem, da caridade, deve ser manifesto a todos, não através de palavras, mas através de atitude. Muito obrigado a todos vocês. Estas dezenas de companheiros que estiveram aqui conosco nesta página virtual, que passaram por esta página virtual, que por algum motivo não puderam ficar até o final dos nossos estudos, das nossas reflexões, o material fica aí gravado. Todos que quiserem depois buscar, compartilhar, levar luz para outros irmãos, fiquem à vontade. Este material é público, não é meu. Estamos aqui fazendo um trabalho de semeadura. Estamos aqui em aprendizado. Não estamos aqui para dar aula de Evangelho do Cristo ou aula de doutrina espírita. Não, de forma alguma. Estamos aqui refletindo para aprendermos juntos. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Um abraço fraternal e de incomensurável gratidão pela presença de todos, pelo carinho, pelas postagens, que na sequência, na medida do possível, irei responder pessoalmente a todos. Paz aos nossos corações, Jesus conosco sempre.